Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo desse canal. Se você não me conhece, meu nome é Thaís Minelli e aqui nesse canal eu compartilho dicas de vendas online. Eu vendo em marketplaces, na Shopee, no Mercado Livre, na Amazon, no Magalu, no Kawai, em vários. E também tenho a minha marca de roupas, a Ilo. E também sou influenciadora da Shopee. Sou influenciadora oficial da Shopee desde julho de 2023. E dessa forma eu ensino outros vendedores a venderem e terem boas práticas na plataforma. Aqui nesse canal eu também compartilho minha rotina de vendas. Inclusive o último vídeo foi do tour do galpão, que eu saí da minha sala de 40 metros quadrados e vim para um galpão de 200 metros. Se você não assistiu esse vídeo, é só você clicar aqui. E eu abri uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram. Se você não me segue lá, inclusive, pode me seguir lá no Instagram e no TikTok, que eu abro toda terça-feira essa caixinha. E aí eu peguei algumas perguntas, selecionei 7 perguntas aqui pra gente conversar um pouquinho sobre isso. Vamos lá? Eu tô com a minha colinha aqui, tá? Com todas as perguntas que eu selecionei, então eu vou ler as perguntas. A Andressa Lourenço perguntou: Thay, como abrir mais de uma conta se a Shopee não aceita o mesmo CPF e CNPJ? Essa é a pergunta de milhões, tá? Então sim, para quem não sabe, eu tenho 3 contas na plataforma, tenho 3 CNPJs na plataforma da Shopee. Por quê? Porque dessa forma é uma das formas que a gente tem para escalar. Em cada uma delas eu tenho um faturamento bem alto e todas elas estão no regime do Simples Nacional. Por quê? Porque a minha ideia não é sair do regime do Simples Nacional. Então por isso que eu não posso ter somente uma conta, porque senão eu acabo estourando o limite de faturamento. Mas é óbvio que nessas 2 outras contas eu tenho sócios. Então é dessa forma que a gente tem mais de uma conta na Shopee, porque a Shopee ela não permite que você tenha 2 contas com o mesmo CPF ou com o mesmo CNPJ. Eu tenho uma conta no meu CNPJ e eu tenho contas nos CNPJs dos meus sócios, ou melhor, das minhas sócias. Então é dessa forma que você conseguiria ter mais contas na plataforma. Eu vou olhar para cá porque é onde está meu computador, tá? Com as perguntas. A Letícia SL perguntou: Thaís, em um único produto tive 500 adicionados ao carrinho, mas não compraram nem 10%. Letícia, é o seguinte, quando a gente tem muita adição ao carrinho, mas não tem conversão em venda, ou seja, as pessoas adicionaram ao carrinho, mas não compraram. Primeiro que a gente precisa pensar que adição ao carrinho é muito comum. As pessoas adicionam ao carrinho para não esquecer daquele produto, enfim. É muito comum a gente ter muita adição ao carrinho na Shopee. O que acontece é que a gente precisa trabalhar com a conversão. Então, se não está convertendo, você precisa pensar em algumas situações. Se o seu preço está competitivo, será que a pessoa só não adicionou ao carrinho para não esquecer daquele produto e foi procurar no concorrente? Então, primeiro você precisa pensar no seu preço. Segundo, você precisa pensar nas suas fotos e no seu vídeo. Você está quebrando a objeção do seu cliente? Será que o seu cliente ele só não adicionou ao carrinho, mas quando ele foi ver direito o anúncio, ele não se convenceu de comprar? Quando a gente fala de venda online, a gente realmente precisa convencer muito a pessoa, porque a pessoa não está vendo ali o produto. Então, você precisa realmente estudar o seu anúncio para entender o motivo pelo qual as pessoas não estão interessadas em realmente comprar, em efetivar a compra. Então, a dica que eu dou é: dê uma analisada nos seus concorrentes e dê uma mega analisada no seu anúncio. Preço, fotos, descrição, tamanho, se você trabalha com roupas. Você precisa quebrar todas as objeções do seu cliente para o seu cliente finalmente comprar. E Letícia, a Shopee tem uma ferramenta excelente para esses casos, que é a transmissão por chat. Com a transmissão por chat, a gente consegue enviar uma mensagem para um determinado número de pessoas, para você lembrar essas pessoas do carrinho abandonado. Você pode notar que nas informações gerenciais, que é onde a gente encontra o carrinho abandonado, a gente não consegue entrar em contato com essas pessoas. A única ferramenta apta para entrar em contato com as pessoas que deixaram o carrinho abandonado é a transmissão por chat. Então use e abuse dessa ferramenta. Espero que tenha ficado claro, tá, Letícia? O Alisson Freitas pediu dicas de fluxo de caixa e capital de giro. Alisson, quando você souber, você me conta. Na verdade, Alisson, não tem uma dica. Infelizmente, a gente sofre com isso e eu sofro até hoje. Eu trabalho com os marketplaces desde 2021 e até hoje a gente esbarra com fluxo de caixa, porque a gente vende muito e as plataformas demoram um pouquinho para nos pagar. Então, a verdade é que se você está precisando de um fluxo de caixa rápido, se as suas contas não estão segurando seu fluxo de caixa, você vai precisar de um aporte. De onde vem esse aporte? Um recurso governamental, por exemplo, o Pronamp, que é basicamente um financiamento, um empréstimo. Você pode recorrer a banco,
bancos. Infelizmente, em um determinado momento da empresa, a gente precisa de aporte. Então, o fluxo de caixa basicamente se resolve dessa forma. E claro, né? Você precisa entender muito bem as suas entradas e saídas. Isso é de suma importância. Se você não está vendo os seus números, é muito importante que você planilhe os seus números para você entender das suas entradas e saídas. Agora, se as suas entradas e saídas estiverem boas, estiverem tranquilas, mas o seu fluxo de caixa não está aguentando porque você demora para receber das plataformas e você vende muito, aí sim você precisa de um aporte. A loja Bebê Chefinho perguntou: a comissão é só essa mesma que aparece? Porque no meu não bate as contas com a porcentagem que coloquei. A loja Bebê Chefinho está perguntando sobre um story que eu postei do meu último mês de uma das minhas lojas da ferramenta de afiliados do vendedor. Então, se não me falha a memória, eu faturei R$61 mil nessa conta com a ferramenta de afiliados do vendedor e eu paguei de comissão 600 e poucos reais. Eu tive um retorno sobre investimento de 93%. E aí ela me perguntou se essa comissão está certa porque não bate. E sim, a comissão está certa porque a gente só paga a comissão com as vendas diretas, ou seja, com as vendas feitas pelo link direto daquele afiliado. Se aquele link se romper no caminho ou se eventualmente o afiliado, ele compartilhou um link de um produto da minha loja, só que essa pessoa que ele compartilhou não comprou aquele produto, mas comprou outro, quem paga essa comissão é a Shopee e não a gente vendedor. Então é por isso que, para mim, quando a gente fala de retorno sobre investimento, a ferramenta de afiliados é a melhor ferramenta que existe. Justamente porque a gente só paga essa comissão de acordo com as vendas do link direto daquele afiliado. Fantástico, né? O Gustavo CM perguntou: tem cupom de Shopee Ads? E a resposta é sim. Eu vou deixar esse cupom aqui na tela. Lembrando que as letras são todas maiúsculas, é Thaís25Ads. E você só pode usá-lo uma vez. Com esse cupom você tem um descontinho na recarga do seu Shopee Ads. A Lilívia Farias perguntou o seguinte: dá para conciliar trabalho externo e Shopee? E aí, Lívia, é um pouco complicado eu te responder isso porque tudo depende da sua disponibilidade. Você vai sim precisar de um tempo para embalar os pedidos e levar ou aos correios ou ao ponto de coleta da Shopee. E lembrando que a gente tem que enviar os pedidos que saírem até às 11 horas da manhã no mesmo dia. Então, meio que você vai ter a sua manhã ali tomada pela Shopee. Por que eu falei que dá? Porque tem gente que entra no trabalho na parte da tarde. Agora, se você trabalha desde cedo, você vai precisar de uma ajuda ali com os pedidos que saírem até às 11 da manhã. Então, a minha resposta é: depende. Depende da realidade de cada um. Tem gente que consegue levar as duas coisas, mas porque ou tem uma ajuda de alguém que fica em casa embalando e leva no ponto de coleta, ou porque entra à tarde no trabalho, ou porque trabalha à noite, enfim. Mas sim, você vai precisar se dedicar um pouco pela manhã à sua loja. Quando os prazos da Shopee eram mais espaçados, quando a gente tinha até 2 dias para entregar os nossos pedidos, não era assim. A gente não precisava dispor de tanto tempo da manhã. Mas agora, com esse prazo mais apertado, não tem muito jeito. E a Jo Santos perguntou o seguinte: Tata, minhas vendas pararam um pouco. Tô querendo começar a usar o Avante Pro. O que acha? Vamos lá, é uma ótima pergunta. Mas eu acho que são duas coisas distintas. Primeiro, você precisa entender, Jo, por que as suas vendas pararam um pouco. É o seu produto? É o seu produto que ele tinha uma sazonalidade, ou ele tinha um tempo útil, ou ele tinha uma data específica para ser vendido, uma estação específica para ser vendida? Então é isso que você precisa pensar. Se essa for a questão, se o seu produto não vende mais por algum motivo, por um desses motivos, aí sim você poderia usar o Avante Pro justamente para fazer uma pesquisa de mercado, porque o Avante Pro ele serve para isso. Eu sou fã de carteirinha do Avante Pro e eu desde 2022 não vivo sem o Avante Pro. E com a ajuda do Avante Pro, eu nunca mais errei em escolha de produto, porque com o Avante Pro a gente tem alguns dados que a gente sabe se aquele produto tem demanda ou não. Se você não está entendendo o que eu estou te falando, eu vou deixar o link aqui de um vídeo que eu já fiz sobre busca de produtos. E nesse vídeo eu te mostro como usar o Avante Pro para você nunca mais errar nas escolhas dos seus produtos para vender nos marketplaces. Então, Jo, o que você precisa entender? Se é o seu produto. Se for a questão do seu produto, sim, use o Avante Pro para peneirar mais produtos, para descobrir mais produtos que tenham demanda. Agora, se o seu produto ainda está em alta, se o seu produto tem demanda,
você precisa entender o motivo pelo qual parou de vender. Foi o preço? Os seus concorrentes descobriram esse produto, estão vendendo muito abaixo do preço e aí você parou de vender? Será que não caiu uma promoção do seu produto? Será que você deixou de usar as ferramentas de marketing da Shopee? Então é isso que você precisa estudar. Sendo esses os problemas, é só você começar a ajustar ali na Shopee. Espero que eu tenha te dado uma luz, tá bom? Bom, basicamente é isso. Eu respondi 7 perguntinhas. Aqui na descrição desse vídeo você encontra o meu cupom de Shopee Ads e também um link do Avante Pro, tanto para a Shopee quanto para o Mercado Livre, com desconto. Com esse link aqui da descrição, você adquire 12 meses do Avante Pro e ganha o 13º mês. Sugiro que você também assista esse vídeo para entender como que funciona o Avante Pro e qual a importância dele. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui, isso ajuda muito no crescimento do canal. Deixa seu like, comenta, compartilha com quem precisa e um beijo até o próximo vídeo.